Boa noite a todos. Vamos começar mais um encontro Fonte Conhecimento. A Fonte Imagem ela preza por esses encontros desafiadores, sempre com novidades, e eu acho que o Dr. Eduardo Fleury ele representa muito isso. Dr. Eduardo Fleury tem uma experiência enorme, pelo menos mais de 10 anos, estudando os implantes mamários e as consequências, né, do seu uso, além da estética. E eu queria apresentar, então, ele. Muito obrigada por ter aceito, Eduardo. É uma honra ter você com a gente aqui na Fonte Imagem. Dr. Eduardo Castro Fleury é doutor e pós-doutor em medicina pela Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo. É professor assistente da Santa Casa e coordenador do Serviço Diagnóstico Mamário da Santa Casa de São Paulo e do IBCC, que é o Instituto Brasileiro de Controle do Câncer. Ele vai fazer a apresentação dele, eu pedi para ele apresentar em torno de 30, 40 minutos e depois a gente vai abrir para discussão, acho que vai ser um tema bem interessante. Tá certo. Primeiro, eu gostaria de agradecer imensamente pelo convite. Eu acho que a informação, quando ela fica restrita a gente, ela acaba sendo muito limitada, né? Quando a gente tem espaço para poder compartilhar a informação, é sempre muito bom. Falei com a doutora Alice que eu tenho uma admiração por ela também, porque quando eu comecei a fazer meus trabalhos no começo de recém-formado, meu doutorado foi com elastografia. Ela começou a difundir o trabalho dela com a difusão na ressonância e que eu vejo muita semelhança nos dois trabalhos. Então sempre foi uma honra assistir suas aulas. Eu acho que os nossos alunos aprendem pelo seu livro de ressonância de mama. Então gostaria de só compartilhar que é uma honra estar aqui também, podendo compartilhar essa experiência com vocês. Podemos começar? Deixa eu só ver. Por favor, por favor. Muito obrigada. Perfeito. Então aqui vocês estão conseguindo ver a minha tela? Estamos. Tá. Bom, perfeito. Então, que a gente vai, o que eu vou coube para eu apresentar hoje aqui, essa experiência que a Alice falou, que eu tenho de 10 anos de experiência com os implantes de silicone. Então, em 2015, foi quando eu comecei a fazer a minha pesquisa com silicone. Aqui eu vou tentar mostrar para vocês do que consta a pesquisa e como que é feito, como que a gente fez as nossas hipóteses diagnósticas, como que a gente confirmou essas hipóteses diagnósticas, qual o atual cenário do implante de silicone e o que a gente pode melhorar para oferecer para os nossos pacientes diagnósticos melhores. Então, e que isso cabe nessas oportunidades, a gente trazer esses temas em discussão e ver se hoje o que a gente está oferecendo para os nossos pacientes talvez seja a melhor forma possível de diagnosticar as alterações dela. Então, isso aqui eu costumo falar dos implantes de silicone, que é a voz do silêncio, quando a ciência é inimiga, né? E aqui eu conto nesse livro a saga da doença do silicone, aonde eu vou falar isso daqui mais no meio da aula, mas que é muito difícil da gente conseguir voz, como a gente está tendo hoje, para poder discutir um tema que é um tema, às vezes, que gera algum tipo de polêmica. Então, será que hoje a gente classifica os implantes de silicone corretamente? Então, o nosso papel hoje, como médicos radiologistas, ele está sendo feito de uma forma adequada para a gente poder avaliar essas alterações do silicone? Para isso, a gente precisa entender um pouquinho do estado atual da doença do silicone, né? Então, hoje, no mundo, a gente tem aproximadamente 1,4, 1,8 milhões de cirurgias de implante mamário por ano, isso falando no mundo inteiro. E no Brasil, são cerca de 200 a 4 mil pacientes que colocam um implante por ano. Então, hoje a gente tem um movimento de explante, que é a retirada dos implantes com complicação, que em média tem uns 30 a 40 mil, mas a grande maioria das pacientes ainda estão colocando implantes. E qual que é a estimativa no Brasil? Aqui a gente tem cerca de 2 milhões de mulheres hoje com implantes de silicone. Então, a gente tem uma
grande parte da população que tem esses dispositivos. E a gente vai encontrar na nossa prática clínica esses dispositivos, especialmente quando a gente fala de mama, que a gente tem o rastreamento do câncer de mama, que vai ser feito tanto pela mamografia, ultrassom e ressonância. Então, esses 2 milhões de mulheres com implante de silicone, eles vão ter um impacto de saúde pública. Então, porque essas pacientes que têm os implantes, elas vão ter que fazer acompanhamento de ressonância, de ultrassom, como a gente vai mostrar aqui na aula depois. E hoje a gente tem uma recomendação da FDA de uma retirada dos implantes e uma troca dos implantes depois de 10 anos. Então a gente está mexendo com uma parte que é bastante importante e sensível, tanto da parte financeira quanto da parte de saúde pública das nossas pacientes. Em 2023, o FDA ele fez um reporte onde ele mostra que ele fez ficarem mais rígidas as restrições dos implantes de silicone e frente a se eles eram assim, em referência à segurança desses implantes, né? Ele mostra que os implantes eles têm riscos de complicações, que ele pode gerar cirurgias adicionais. A principal complicação que vai ser a contratura capsular, ele vai ter rotura e deflação. Ele tem o linfoma anaplásico de grandes células, que é um tipo de linfoma não Hodgkin, é meio controverso, não vou entrar no quesito desse linfoma nessa aula, e ele mostra alguns outros tipos de câncer, como o carcinoma de células escamosas, tumores mesenquimais, a gente tem casos publicados de câncer de mama associado aos implantes, de lesão papilífera associada aos implantes, então a gente mostra que tem um potencial oncogênico dessa presença do implante. Claro que a gente ainda tem bastante controverso. E o principal são as doenças do sistema conectivo e as doenças sistêmicas relacionadas à doença do silicone. Então, hoje é uma realidade que o FDA ele reconhece a doença do silicone como sendo uma doença prevalente relacionada aos implantes. E ele reconhece que existe o gel bleeding, que é o extravasamento de gel, e que os implantes eles têm um tempo de vida útil. Então, o FDA ele faz, como nas recomendações, especialmente que os implantes eles não são dispositivos para a vida inteira. E quanto mais tempo você tem o implante, mais perto você vai estar de ter que trocá-los. O próprio FDA, quanto às bulas, eles mostram que na segunda colocação do implante, o tempo de vida útil dele vai cair pela metade. E eles recomendam a troca do implante depois de 10 anos. Segundo o FDA, eles falam que a gente tem que fazer o controle dos implantes de silicone, especialmente pela ressonância magnética. E nos Estados Unidos, como eu falei, um problema de saúde pública, isso não é coberto pelos planos de saúde e nem pelo sistema de saúde americano. Então, as pacientes que colocam implante, elas não têm acesso aos exames de imagem para poder fazer um monitoramento, como no Brasil a gente tem esse acesso. E aqui o FDA ele enfatiza a presença da doença da breast implant illness, né? Então, o que era uma coisa que em 2017, 2018 era tida como uma fake news, hoje já é uma realidade e que a página de aceitação da doença do silicone ela já virou. E o que o BIHADS ele fala sobre os implantes de silicone? Então, na seção do BIHADS, essa aqui é a versão 25, ele vai falar de localização, material do implante, tipo se ele é duplo ou de lumen único, se ele tem as dobras radiais e as alterações intracapsulares. Basicamente, o que ele fala aqui são sinais de rotura intracapsular e a presença dos water droplets, e mostrando o silicone no componente extracapsular. Então, a restrição dele é basicamente mostrar se existe uma rotura intracapsular ou não do silicone e, eventualmente, extravasamento. Nada. Estão conseguindo ouvir bem? Ou então se tem o extravasamento do silicone para o espaço extracapsular. Só que o BIHADS ele tem um desvio de finalidade, porque um dos principais motivos do BIHADS é a auditoria para pesquisa de câncer de mama. Então, para a pesquisa do adenocarcinoma. Toda auditoria, e a gente mostra a eficiência do BIHADS para poder detectar o câncer de mama, a gente tem que evitar resultados falsos positivos. Então, quando a gente começa a trazer complicações de lesões que não estão relacionadas ao câncer de mama para dentro do léxico BIHADS,
isso vai atrapalhar a auditoria e vai mexer no valor preditivo do léxico e atrapalha especialmente os nossos dados de rastreamento do câncer de mama. Então, quando a gente dá um resultado falso positivo por uma complicação do implante, a gente está atrapalhando todos os nossos resultados de auditoria. Em relação ao BIRADS 25, nosso grupo, a gente fez duas propostas de alteração no BIRADS. Uma foi do ducto único dilatado, aonde a gente, BIRADS, ele mudou o conceito do ducto único dilatado com base num trabalho de doutorado, de mestrado de uma aluna nossa, e dos implantes de silicone. E dos implantes de silicone, eles aceitaram muito bem no começo e no final eles mantiveram as mesmas classificações que eram propostas nos BIRADs anteriores. Se a gente der um Google sobre Breast Implant Illness, a gente vai ver um monte de relato, um monte de grupos de redes sociais falando das doenças do silicone e mostrando que ela está presente no nosso dia a dia. E o que a gente consegue ver? Que o FDA ele vem reconhecendo a doença do silicone e recomendando que a gente faça controles de ressonância magnética para essas pacientes. Só que, enquanto isso, o BIRADS ele usa o classificador que era de 2004, onde a gente não tem classificadores que consigam classificar, por exemplo, uma cápsula fibrosa ou gel bleeding, ou complicações que sejam relacionadas diretamente com os implantes de silicone. E qual que é o impacto que a gente tem de um exame que é recomendado pelo FDA quando ele vem normal? É que ele desconstrói a doença do silicone. Então, uma paciente que ela chega no nosso serviço cheia de problemas relacionados ao implante, que ela infere ser relacionado ao implante, e sai com um laudo normal de ressonância magnética, praticamente ela vai ser tratada como uma alteração psicossomática e acaba tendo impacto direto no tratamento desses pacientes. Então, o nosso laudo normal é um laudo, e pelas ferramentas que o BIRADS nos oferecem, ele acaba tendo impacto direto no diagnóstico na saúde da paciente. E por que a gente, os exames e o léxico BIRADS, eles mostram como alteração normal? E aqui eu volto para 2015, quando a gente começou a fazer o nosso estudo dos implantes de silicone. E, curiosamente, ele veio por conta de um processo, porque uma paciente falou que ela tinha um monte de sintoma clínico, naquela época não se falava muito na doença do silicone, ela falava que o problema dela estava com silicones, eu dei que tinha as dobras radiais e que tinha uma contratura capsular do implante. Quando ela tirou o implante, ela falou, doutor, mas o implante estava roto. Daí eu falei, não, é impossível, porque pela ressonância a gente não consegue ver rotura. Você pode me trazer o seu implante? Daí ela trouxe o implante, daí eu vi que realmente ele estava roto, mas essa é a nova geração do gel coeso. E o gel coeso, a gente consegue ver que o implante está murcho. Provavelmente ele teve uma redução volumétrica grande, e aqui a gente via o gel extravasando. Só que essa imagem que a gente vê do implante, a gente não vê na ressonância. Então eu faço uma analogia que é como a gente estiver tentando. O implante ele seria um Windows 11 e a gente está no nosso computador com o antivírus do Windows 2. Ele não vai funcionar de uma forma adequada com os classificadores que a gente tem hoje dentro do BIRADS. E, a partir de então, a gente começou a estudar os implantes, especialmente focando no linfoma anaplásico de grandes células, que a gente teve um caso de linfoma anaplásico de grandes células no nosso serviço. E esse foi o nosso primeiro trabalho publicado em 2017, onde, quando a gente começou a pesquisar o linfoma anaplásico de grandes células, a gente viu um nódulo dentro da cápsula fibrosa que a gente falou deve ser um linfoma anaplásico de grandes células. A gente classificava essas lesões como BIRADS 4, pensando que era um linfoma anaplásico de grandes células. Esse daqui é um linfoma anaplásico de grandes células, que a gente teve também no nosso serviço na mesma época. E o que a gente viu de curioso é que as células que estavam presentes, basicamente linfócitos e macrófagos, eles estavam presentes na mesma forma nos dois casos. Esse paciente daqui, que a gente fez o da biópsia do granuloma, a biópsia dele veio como normal, que era uma cápsula fibrosa normal. Falando com a patologista, que é a Sheila, da diagnóstica daqui de São Paulo, falei, Sheila, não pode ser normal, porque ela tem um nódulo dentro da cápsula fibrosa. Você pode ver se tem silicone dentro desse nódulo? E daí ela pesquisou pelo silicone e viu que tinha silicone. E a gente viu que existiam dois tipos de silicone, um intracelular, que é o silicone que tem dentro do macrófago, e um extracelular, que é o que vai formar, que seria as células gigantes, que vai formar esse granuloma. Então a gente viu que tanto o linfoma quanto o granuloma,
eles tinham a mesma origem, que é o extravasamento de gel, o gel reagindo com a cápsula fibrosa e dando essa reação dentro da cápsula. Nesse outro artigo, a gente já tinha mais casos do granuloma induzido por silicone, a gente estava com um protocolo de pesquisa montado dentro do IBCC, e a gente começou a fazer uma correlação dos nossos achados histológicos com os achados de imagem. E o que a gente vê? Que o implante, com o tempo, ele vai perdendo a permeabilidade. Então, ele já tem uma permeabilidade seletiva de início. Vai entrando o líquido fisiológico dentro da cápsula fibrosa, dentro do implante, vai tendo uma reação dentro do implante, tem umas partículas pequenas do silicone, que é o PDMS 4, ele acaba se soltando do implante, ele vai cair na cápsula, ele vai cair no espaço intracapsular, vai reagir com a cápsula fibrosa e vai formar uma contratura. Então, isso acontece a partir do momento que a gente coloca o implante e forma a cápsula fibrosa, isso vai acontecer dentro da nossa rotina. Aqui seria, eu vou dar uma explicadinha depois da fisiopatologia, de como acontece, né? Então, isso aqui foi um trabalho original nosso, que a gente publicou em 2017 e 2018. E o que a gente viu? Que quando ele tinha ele era CD30 negativo, ele tinha uma tendência de formar os granulomas e ter uma evolução mais tranquila. E a gente pegou alguns casos aonde que você tinha, quando ele tinha especialmente o silicone intracelular dentro do macrófago, que ele estaria evoluindo com uma proliferação anormal dos linfócitos T, que tem um predomínio dos linfócitos geralmente linfócitos mais imaturos dentro da cápsula fibrosa, e o CD30 ficando positivo nesses casos. O CD30 é um replicador de membrana, ele não mostra que é um câncer. Por isso que mostra que existe uma alta replicação, então alto consumo do linfócito T nesses casos, e mais o ALK, que seria o indicador de linfoma, ele acaba sendo negativo nos casos do linfoma anaplásico de grandes células. Então, o principal aqui é que a gente mostrava que existia um silicone intracelular, que era dentro do macrófago, quando o silicone extravasava para dentro do espaço intracapsular, e o outro que vai ter, quando depois da reação, a sequela desse silicone, que vai ser o granuloma, que ele vai ser as células gigantes com silicone no meio. Em 2017, a gente fez um trabalho, a gente publicou esse trabalho, onde a gente mostra como que a gente faz o diagnóstico do granuloma induzido por silicone pela ressonância magnética. Então, o que a gente mostra é que existe a perda, a alteração da permeabilidade do silicone, esse daqui seria o espaço intracapsular, o silicone vai caindo dentro da cápsula fibrosa, vai tendo os macrófagos, que vai ativar o processo inflamatório, aonde vai fagocitar o silicone, vai ativar os linfócitos e, por fim, vai ter as células gigantes com silicone aqui no meio. E, com o tempo, a tendência é de ir aumentando. Então, a gente consegue mostrar que a cápsula fica doente por conta dessas alterações do extravasamento do silicone. E, nas imagens, a gente fez 3 sinais que eram indicativos da alteração pela ressonância, que é a massa intracapsular, então não é para ter uma massa dentro da cápsula fibrosa, um hipersinal em T2 e o black drop signal, que são os pontinhos pretos na cápsula fibrosa. A gente precisou usar um critério muito restritivo para a gente poder fazer o diagnóstico nessa época, porque se eu tivesse resultados falso positivos, eu ia ser muito criticado. Então a gente tinha que ter o mínimo possível de falso positivo, e graças a Deus, usando esses 3 critérios, a gente acabou não tendo nenhum resultado falso positivo durante o nosso trabalho. Nesse mesmo tempo, a gente começou a ver e acompanhar as cirurgias e ver que os implantes, eles tinham uma alteração de cor. E tinha um artigo anteriormente a esse que eu publiquei, mostrando que seria o implante mudando de coloração do transparente para o amarelo. E a gente fez qual que são as perspectivas radiológicas dessa mudança de cor do implante. Então, o que a gente fez? A gente tinha um implante de uma paciente em 2016 e em 2018. O que é interessante nesse caso, essa paciente ela tinha um implante da Allergan, que foi proibido, que era o QMC10, que a gente consegue, ele tinha um duplo gel no interior dele, e com o tempo esse duplo gel ele ficava mais evidente, e a gente começava a ver os water droplets aparecendo dentro do silicone.
dentro do próprio silicone. E aqui a gente vê um tecido que realçava o contraste intracapsular e uma coleção intracapsular. E aqui a gente consegue ver uma irregularidade da superfície do implante. Essa paciente, depois de 2 anos, ela fez um novo exame e, sem fazer nenhuma punção, a gente via uns water droplets melhores na mama. Ela não tinha uma coleção tão grande no implante, mas a gente via uma redução da coleção. Isso mostra que a cápsula fibrosa ela vai ter alteração fisiológica, especialmente durante o ciclo menstrual ou durante ações inflamatórias. Ela vai ter horas que ela vai formar uma coleção maior. Quando reduz o processo inflamatório, ela vai reduzir. E daí a gente pegou esse implante, pegamos um implante normal, pegamos esses 2 implantes dessa paciente, fizemos, esse daqui é a ressonância dela, a gente consegue ver que o implante está mais murcho, né? E quando a gente faz a ressonância magnética, a gente vê que ele muda de coloração, né? Então essa coloração que ele tem externa, saindo do transparente para o amarelo, a gente consegue ver essa alteração na ressonância. E a gente consegue ver essa mesma alteração no exame de ultrassom. Então, no ultrassom, se a gente explode o ganho do ultrassom, a gente vai conseguir ver essas áreas heterogêneas no interior do implante. E essas áreas heterogêneas, elas mostram que existe especialmente uma alteração da permeabilidade, que justifica essa alteração de coloração dos implantes. E daí, com esses dados, a gente fez nosso primeiro estudo prospectivo, onde a gente trouxe os nossos resultados, né, iniciais, que a gente pegou até o março de 2018, aonde a gente mostrou qual que seria a sensibilidade da ressonância magnética para poder fazer o diagnóstico do granuloma induzido por silicone nas pacientes que estavam presentes no nosso trabalho. Que a gente viu que se a gente utilizasse o léxico BIRADS naquela época, o BIRADS ele não usa contratura capsular, mas a gente preconiza a descrição da contratura capsular dos nossos exames, mas que ela teria uma grande relação com o granuloma induzido por silicone, mas os dados do BIRADS atuais que mostram que tem uma maior possibilidade de ter o granuloma seria o water droplet, a linfonodos intramamários aumentados, edema pericapsular e a coleção intracapsular. Então, quando a gente tem todos esses achados em conjunto, eles acabam sendo critérios para a gente poder falar que existe o granuloma induzido por silicone e que provavelmente existe o extravasamento de silicone nessas pacientes. Com isso, a gente teve uma sensibilidade de 74%, uma acurácia diagnóstica para detecção dessas alterações de silicone de 75%. Esse foi o 18. Em 2022, foi quando o FDA ele reconheceu praticamente tudo que a gente estava mostrando das nossas alterações nos implantes de silicone. Então, todos os nossos trabalhos que a gente mostrava nos exames anteriores vêm com essa resolução do FDA em 2021 e depois em 2023, reconhecendo que existia o extravasamento de gel, que o extravasamento de gel ele era frequente em quase 100% dos implantes, e que o implante ele não era, o silicone extravasado não era totalmente inócuo, e que as pacientes poderiam desenvolver doenças relacionadas a esse silicone que estava extravasado. Então, e o FDA aqui, ele recomenda que a gente faça a ressonância magnética para fazer o diagnóstico dessas alterações. Em 2022, num trabalho com o Dr. Dickman, que é um patologista da Holanda, a gente descreveu uma migração do silicone numa médica, numa paciente que é a primeira autora desse trabalho, aqui do Brasil, onde ela tinha uma síndrome do túnel do carpo, operada de uma forma refratária, e ela não conseguia entender qual que era a causa dessa síndrome. Além de o trabalho, ele mostra um monte de alterações que estavam relacionadas à doença do silicone. E quando a gente vê a ressonância dela, a gente vê os water droplets, a gente vê a formação de granulomas com um pouquinho de líquido no interior, e no exame anatopatológico, pela coloração de boro, que é uma das especialidades do Dr. Dickman, a gente mostrou que existia o silicone migrado para dentro, provavelmente por uma migração nervosa, para dentro da articulação do punho. Então a gente consegue mostrar aqui que, especialmente nos locais, na mama que tem alteração relacionada à doença do silicone, onde tinha essas alterações, a gente tem o silicone migrando para órgãos distantes, o que geralmente vai acabar gerando os sintomas clínicos da paciente.
Esse outro artigo, que é um artigo que eu publiquei com o Arthur Brauer é um reumatologista dos Estados Unidos, que ele vem estudando implante de silicone desde a primeira moratória, em 95. E eu fiquei bastante amigo dele em 2018 e 2019, e a gente acabou publicando esse artigo porque a gente tem uma teoria de que o implante de silicone ele não é a síndrome ásia, porque a síndrome ásia é uma doença autoimune, e que hoje já está bem estabelecido que esse artigo ele tem uma tendência de a gente seguir por essa linha de pesquisa, porque a reação que tem uma reação imunológica, mas ao silicone que extravasou. E não é uma reação autoimune. Então a gente não está indo contra o órgão onde o silicone depositou, mas é sim os linfócitos eles vão contra o silicone que está depositado em determinado órgão. Então aqui seria praticamente o que acontece, né? Então dentro da cápsula fibrosa a gente vai ter o silicone migrando, vai ter o macrófago que vai fazer vai fagocitar o silicone. Essa daqui é uma fagocitose frustrada, porque ele não consegue fazer a fagocitose desse silicone, mas nesse momento ele vai ativar os linfócitos T especificamente, e esses linfócitos T eles vão ser disseminados pelo nosso corpo para buscar onde que tem adjuvantes dentro do nosso corpo, especialmente o silicone. Essa alteração, esse processo inflamatório, é um processo inflamatório que ele tem o pico de duração e ele vai ter um final da duração dele aqui. Então, vai demorar de 2 a 5 semanas, que é o tempo que demora mais ou menos da contratura capsular. Se a paciente tomar anti-inflamatório ou qualquer tipo de anti-inflamatório, a gente consegue reduzir tanto o pico quanto a intensidade dessa reação. Mas, por vezes, ela pode gerar uma reação crônica, uma paralisia do sistema imunológico. E isso predispõe a ter complicações locais que são mais complexas para a gente poder falar agora, né, numa aula que seria uma aula mais curta. Então, como que vai fazer essas alterações de silicone? Então, a gente tem a cápsula fibrosa, tem o implante, ele migrou para a cápsula fibrosa, vai ativar o sistema imunológico. No sistema, mais esse silicone, a cápsula é semipermeável e ela vai ganhar quase todos os órgãos do corpo. Tem um trabalho que mostra que, de duas pacientes que fizeram autópsia e que tinham silicone, quase todos os órgãos do corpo delas tinham silicone presentes pela coloração de Moro. Também um trabalho feito pelo Dr. Dickman em 2017. Foi um dos trabalhos que motivou a gente a fazer essa pesquisa. Então, quando esse silicone ele vai depositar nesses órgãos, ele geralmente vai ficar silente. Mas quando tiver uma nova inflamação da cápsula fibrosa e tiver ativação do sistema imunológico, os linfócitos eles vão buscar onde tem silicone. E daí a paciente volta a ter essas lesões ou sintomas clínicos relacionados à doença do silicone. Todas as pacientes que a gente acompanha com a doença do silicone, com a retirada do implante, elas melhoram, assim, absurdamente significativa a melhora que elas se tratam depois da retirada do silicone. Mas tem um ponto negativo, é que esse silicone dentro das mulheres, ele continua presente. Então, mesmo retirando o implante, retirando a cápsula, se ela tiver contato com adjuvantes, ela volta a ter sintomas relacionados à doença do silicone, especialmente depois de 2, 3 anos da retirada do implante. Mas a gente consegue ver a causa-consequência. Então, por exemplo, o paciente tomou uma vacina da Pfizer, ela volta a ter, ela pega os sinais de novo, ou faz um preenchimento, usa um botox, ela consegue associar o uso desse adjuvante com o retorno dos sintomas clínicos que ela tinha. Junto com esse trabalho, a gente começou, evoluindo, a gente começou a testar o ultrassom para poder detectar as lesões relacionadas aos implantes. E daí a gente fez um trabalho onde mostrou, a gente fez um projeto de pesquisa, e a gente começou a comparar todas as pacientes que faziam os implantes, a gente usava o ultrassom e comparava com a ressonância magnética. Então, esse daqui é uma paciente que tem o implante, que ele está com totalmente o implante texturizado, a cápsula fibrosa ela vai ficar grudada com o implante. E para a gente poder, na cirurgia, muitas vezes, a gente precisa fazer uma força grande para poder desconectar a cápsula fibrosa do implante. E a gente vê o depósito do silicone nessas pacientes na cápsula fibrosa, o que muitas vezes vai gerar
um artefato que é como se fosse um artefato em tempestade de neve. E foi muito curioso nessas. E a gente consegue avaliar muito bem a superfície do implante aqui também no exame de ultrassom. E a gente consegue ver nessas áreas que a superfície do implante, geralmente, ela vai ter uma irregularidade. Especialmente quando a gente usa transdutores de maior frequência. Então, eu uso o transdutor para avaliar a superfície, que vai de 18 a 24 MHz. E vendo as alterações do ultrassom, a gente voltou para a ressonância e a gente conseguiu ver que muitas vezes os implantes que eu descrevo como water droplet periférico, a gente consegue ver uma lâmina periférica que fica em volta do implante, que seria exatamente nessa lâmina que a gente está vendo aqui, que é o que muitas vezes vai dar esse artefato no exame de ultrassom, e isso mostra também que existe essa complicação relacionada à contratura e à doença do silicone. Bom, em 2020, como em 2022 a gente mandou para o BIRADS solicitando que tivesse uma mudança do conceito relacionado ao classificador dos implantes, falando que a gente estava prejudicando os pacientes não fazendo diagnósticos, e o BIRADS ele veio com a edição revisitando a classificação desde 2004, eu escrevi esse artigo de opinião na European Radiology, onde a gente mostra que a nova edição do BIRADS está se omitindo com as pacientes, porque se a gente for mudar, esperar um novo BIRADS para poder classificar os implantes de uma forma adequada e correta, a gente vai cercear um monte de paciente que pode ter diagnóstico de alterações relacionadas aos implantes de ter esse diagnóstico. Então, nessa carta, eu questiono um pouco dessa negligência e omissão do Colégio Americano de Radiologia e falar que esse tema é um tema que tem que ser mais discutido. Né? Então, eu acho que as críticas são super bem-vindas, mas é um tema que é um tema bastante sensível, faz parte da nossa rotina e que ele tem que ser mais discutível. Né? E isso daqui, claro, vai ter um impacto tanto no diagnóstico e no manejo das pacientes. E muitas pacientes acabam não tendo o diagnóstico da patologia que elas têm. Depois que o BIRADS fez a nova versão, a gente disponibilizou online esse site, que é um léxico que a gente propõe das classificações dos implantes de silicone, onde a gente usa ressonância, ultrassom, mamografia, tomografia e PET-CT. Então, nesse léxico que é disponível, a gente pode entrar lá e ver como que a gente propõe essas classificações dos implantes, e ele é muito semelhante ao formato que tem o léxico BIRADS. E também a gente publicou recentemente a gente questionando por que a classificação de Baker, que é o que é utilizado hoje para a gente poder inferir complicações do implante, ela não é adequada para a gente poder fazer o diagnóstico, especialmente da doença do silicone e de contratura capsular. Então, como a gente viu os casos que a gente mostrou anteriormente, os implantes eles vão perdendo volume com o tempo. Então, a cápsula fibrosa ela é formada em volta do silicone em todas as pacientes. Eu pego muito pós-operatório recente, onde a gente vê a cápsula fibrosa formando. Se ela fosse totalmente biocompatível, a gente teria uma integração da cápsula fibrosa com o implante, o tecido normal, dentro de 6 meses a um ano e meio. Mas ela não é. Pelo contrário, a cápsula ela continua espessando. Com essa nova versão dos implantes, de gel coeso, a gente não vai ver muito a rotura intracapsular, o sinal clássico de Linguini ou o sinal clássico da chave fechadura. No máximo, a gente consegue ver os water droplets. Mas como o implante ele vai perdendo volume, a perda do volumétrica do implante, ele vai ficar menor do que o espaço criado dentro da cápsula fibrosa. Então, a gente pega muitas pacientes que têm uma contratura muito bem vista pelo exame de ressonância, clinicamente sem nenhuma complicação. Quando que a gente vai ver essas complicações? Quando tiver o seroma associado. Então, quando tiver uma coleção associada a essa contratura capsular, aí ele vai ficar visível. E aí sim que a gente vai fazer o diagnóstico do Baker 4 e geralmente essas pacientes acabam vão fazer as biópsias. E nesses casos, que a gente tem o pico inflamatório, a gente tem a maior quantidade de linfócitos, é que vem o diagnóstico do linfoma anaplásico de grandes células. Por isso que países que fazem punção
em quadros de seroma agudo, eles têm mais diagnóstico de linfoma anaplástico de células do que os países que não fazem esse diagnóstico. Então, aqui é mostrando um implante que ele está totalmente murcho, né? Então, um implante que aparentemente ele está normal, tem uma mudança de coloração, mas a gente vê a cápsula fibrosa com o granuloma e a formação do seroma. Então, enquanto não tiver a coleção Baker 3 e 4, ele não vai ser dado para essa paciente. E é uma paciente que vai ser dada como tendo um implante normal. E o nosso laudo de ressonância ele pode ter um impacto para poder tanto monitorar como fazer o diagnóstico dessas patologias. Então, será que a gente classifica, né, esses implantes de uma forma correta? Claramente, existe um desvio de finalidade do BIRADS para poder avaliar esses implantes. Então, se a gente for utilizar o que o BIRADS propõe, a gente não vai conseguir fornecer diagnósticos adequados dessas alterações relacionadas aos implantes. E qual que é o papel do nosso trabalho? Né? Então, a gente tentar conscientizar os radiologistas da importância do nosso relatório e do impacto para os pacientes. Porque uma paciente que vem com o exame normal, a gente praticamente liquida toda a chance dela de tratar e de melhorar da doença do silicone e dos sintomas, que são sintomas que são perversos, e muitas vezes, nas pacientes. A maior parte das pacientes com silicone não vão ter sintomas, mas as que têm, elas têm um benefício muito grande da retirada dos implantes. Lembrar que as alterações dos implantes elas são evolutivas e a gente consegue rastrear os nossos exames de imagem, então de ver que elas vão evoluindo com o tempo. E a gente propõe esse classificador de 4 tipos de classificação, aonde a gente consegue ver de uma forma evolutiva, e quando chega no 4, que mostra uma inflamação, o ideal é a retirada do implante de uma forma mais aguda, né, mais instantânea. E a gente questiona a necessidade de um léxico, não precisa ser o meu léxico ou qualquer, mas a gente precisaria ter hoje ferramentas que permitam a gente fornecer para o paciente um diagnóstico mais adequado e preciso dessas alterações. Em 2021, quando o FDA acabou reconhecendo praticamente todos esses achados, eu escrevi esse livro, que eu conto como foi a caminhada, como foi difícil a caminhada de 2015 até 2021 para a gente desenvolver todo esse nosso trabalho. E a gente tem o léxico do implante, ele é hoje ele é um livro, né? Ele está disponível na Amazon, onde a gente discute praticamente todas essas alterações relacionadas aos implantes pelos métodos, então, desde a tomografia, ultrassom, ressonância e PET-CT. E a gente lembrar sempre, né, que a medicina ela é uma ciência baseada em verdades transitórias, né? Então a gente sempre tem que estar aberto para novas informações e novas discussões, e que assim que a medicina acaba evoluindo, a gente consegue oferecer para os nossos pacientes sempre diagnósticos melhores. Sei que é uma aula cansativa, muita informação, mas espero que eu tenha ajudado vocês a compreenderem um pouquinho do nosso trabalho, mas acho que é fundamental a gente mostrar toda essa cronologia e a evolução do trabalho e como que a gente chegou dentro desses nossos resultados. Eduardo, nossa, excelente, excelente. Eu até coloquei um comentário aqui, é uma aula de alto padrão e baseada na publicação de vários artigos. Então, ela é um pouco que mostrou a tua jornada, né, para adquirir todos esses conhecimentos e as dificuldades. Eu tenho várias perguntas. A gente tem já uma pergunta aqui muito interessante, que foi feita. Eu não estou com o nome da pessoa, qualquer coisa ela pode se identificar depois. É qual categoria você dá para o nódulo intracapsular, no caso, o granuloma? Certo. Então, isso daí em 2017, o meu orientador do meu mestrado, do doutorado, é o Décio Roveda, eu acho que a maior parte de vocês conhece, né? E eu dava muito BIRADS, eu só dava BIRADS 4. Eu falava, pode ser um câncer, pode ser um linfoma, eu vou classificar como BIRADS 4. Eu explodi de BIRADS 4 dentro dos nossos serviços, mas com medo de ser o linfoma. E o Décio falou naquela época, não,
Eduardo, você não é um câncer de mama, isso, a gente está atrapalhando a auditoria. E eu fui estudar um pouquinho a mais naquela época, a gente foi ver o que o BIRAD se recomendava, conversamos com o. Você falou o nome de uma médica do Canadá, e a gente chegou à conclusão de que a gente tem que dar o BIRADS 2, porque a gente não pode atrapalhar a nossa auditoria do câncer de mama e contaminar o BIRADS final. Então, a gente dá a classificação 2, que é essa paciente ela não tem câncer adenocarcinoma de mama, mas na recomendação a gente manda prosseguir a investigação do implante e a retirada do implante. Então, o nosso BIRADS ele não vai contaminar a nossa auditoria, porque ele mostra que não é um adenocarcinoma de mama, mas ele vai ter a recomendação que é da retirada. A principal complicação que a gente pode ter do nódulo intracapsular, porque a cápsula fibrosa é implante, então não tem célula mamária lá dentro. Vai ser o linfoma, a pior doença que vai ter vai ser o linfoma anaplástico de grandes células, que o tratamento dele é a capsulectomia em bloco e a retirada do implante. Então, hoje, eu recomendo para os nossos pacientes nem fazer punção aspirativa do seroma. A gente trata com anti-inflamatório e manda essas pacientes fazer a capsulectomia em bloco, que seria o tratamento da forma original. A gente viu algumas complicações pós-punção na área que foi feita, que foi introduzida a agulha. Então, isso fez com que a gente hoje optasse por não fazer essas punções diagnósticas. E existe relatado na literatura, e a gente tem um caso de uma remissão espontânea do linfoma anaplástico de grandes células, sem tratamento. O que linka ele uma doença, uma possível causa mais inflamatória do que uma causa oncológica verdadeira. E, curiosamente eu tenho uns 5 ou 6 casos de pacientes que têm o granuloma, tem coleção dentro da cápsula fibrosa, tem CD30 positivo, mas em menos de 10%. Então, se a gente tem 8% de CD30 positivo, essa paciente não tem nada. Mas se ela tiver 12%, ela tem um linfoma anaplástico de células. Então, hoje a minha tendência é de tentar reduzir o processo inflamatório e fazer a capsulectomia em bloco junto com a prótese e a retirada da prótese. E dar o BIRADS 2 para não contaminar a nossa auditoria. Perfeito. Então, assim, no seu serviço, só porque tem várias perguntas em relação a isso. A conduta que é definida é BIRADS 2, porque é uma doença relacionada ao implante, mas na conduta na recomendação, você coloca a retirada do implante, certo? Certo. Então, tá, ótimo, tá bem. Eu acho que todo mundo vai ter que se readaptar. Eu queria fazer algumas perguntas, tem várias aqui, mas primeiro a importância do contraste, né, na ressonância de mama, que eu acho que é excelente, falando um pouco disso, reafirmar. E você coloca que é importante a gente avaliar a sequência mais tardia. Tardia, essa mais tardia para você, quantos minutos depois do início do contraste, lá? A gente vê que ele vai realçando como se fosse um hemangioma hepático. Assim. Ele demora, Tá. porque como a cápsula fibrosa, se ela não estiver inflamada, ela vai proteger o objetivo dela é proteger o nosso corpo contra o corpo estranho, o contraste vai chegar dela de uma forma mais tardia. Então, muitas vezes, a gente põe essas dobras radiais, e quando a gente faz ultrassom, a gente consegue ver que naquela dobra radial existe um nódulo intracapsular e que está formando a tempestade de neve. Se a gente deixar as fases depois de 2, 3, 4 minutos, ela vai ter o realce. E ali é o granuloma. Então, Perfeito. quanto mais tardio você fizer, como num hemangioma hepático, ele vai ter um realce mais tardio mesmo. Eu achei importante fazer essa pergunta porque a gente tá tendo uma difusão do protocolo UltraFast, né? Uma ressonância mais curta, até 10 minutos, então não estaria dentro do padrão para o seu diagnóstico, certo? Certo. Andréia, Márcia, se vocês quiserem fazer perguntas, eu estou aqui olhando no chat que tem bastante coisa.
Acho que é importante falar do ultrassom, a importância do ultrassom no diagnóstico, e achei muito interessante aquele janelamento que você fez, vendo já uma ecogenicidade diferente, né? Já como um diagnóstico mais precoce. E a pergunta da Ana Almeida, doutora Ana Almeida, foi em relação à alteração química do ultrassom. Ela continua sendo só alteração química ou já é um indício? Então, porque o que o ultrassom mostra é que existe uma alteração de permeabilidade, que está extravasando o silicone de dentro da paciente. Então, o que a gente consegue meio que mostrar é que se a paciente tem esses sintomas que estão relacionados à doença do silicone e tem essa alteração química dentro da prótese, a gente pode considerar um possível causa desses sintomas a doença do silicone e essa migração dos silicones. Então, a gente consegue ver na nossa rotina que elas são evolutivas. Então, quando a gente estoura o ganho do ultrassom, a gente vai vendo que a gente descreve em três tipos de uma heterogeneidade do implante: water droplet central, water droplet periférico. A gente consegue ver que eles vão aumentando de uma forma gradativa conforme o tempo do diagnóstico que a gente faz. Perfeito. Outra coisa muito interessante que você colocou foi dar importância àquelas pequenas, às vezes, é, no implante você tem aquelas áreas, né, water droplets, os pequenos, né, que colocaram aqui como se fosse ruptura intracapsular, né? Na verdade, é o início de sinais da doença do silicone, certo? Só para responder a pergunta. Sim, o water droplet ele vai mostrar que existe essa alteração na permeabilidade. Só que, especialmente os implantes novos de gel coeso, o que a gente vê na cirurgia é que o invólucro do silicone, ele é de silicone também. Só que ele é uma cadeia maior do que a cadeia que vem do gel interno para dar essa consistência maior dele. Ele acaba aderindo e grudando com a cápsula fibrosa. E ele acaba sendo integrado com a cápsula fibrosa. E fica só, eu tenho alguns casos que fica só o gel interno, que é muito coeso. E na ressonância, ele não aparece como rotura, né? Porque a gente não consegue ver o linguine, ou não consegue ver a fechadura, o sinal da lágrima. A gente vai conseguir ver os water droplets. Então, a gente consegue ver nessas pacientes esses foquinhos de water droplets. Quando a gente faz ultrassom do water droplet, estoura o ganho, você vê que a alteração, o ultrassom é muito mais sensível para poder ver essa alteração do conteúdo interno desse gel. E o ultrassom ele permite avaliar de uma forma muito melhor a superfície do implante. E a gente começa a ver a irregularidade da superfície do implante, que é justamente onde tem a parte texturizada, ou micro, nanotexturizada, que está integrando com a cápsula fibrosa. Perfeito. Bom, eu vou mudar um pouquinho o tema. A gente conversou mais cedo e você falou da invasão da cápsula fibrosa no músculo peitoral e como isso é importante, né? Pode impactar para o cirurgião, que a gente tem alguns cirurgiões aqui. Se você pode falar um pouco sobre isso, Eduardo, por favor? Tá? Porque um dos grandes problemas que a gente tem hoje, da falta de discussão, como a gente está tendo aqui agora, do tema, é que as nossas sociedades elas não abordam o tema e abrem um espaço muito grande para as redes sociais, aonde muitas vezes a moderação desse assunto não acaba sendo da forma mais correta. E existe uma onda muito grande. Então você pega a maior forma de conhecimento da doença do silicone hoje acaba sendo pelo Instagram, aonde é vendido o explante de silicone como sendo o ponto final da doença do silicone, que eu mostro que não é, né? Que a paciente tem migração de silicone pelo corpo, então essa paciente que usou o silicone, ela vai conviver com o silicone para o resto da vida. O, só que existe uma pressão muito grande pelo explante em bloco. Só que o explante em bloco, especialmente nas próteses que são retropeitorais, o que a gente consegue ver é que começa a ter, se o volume da prótese é grande em relação à mama, que a gente começa a ver uma atrofia muito grande do músculo peitoral, que está servindo de apoio para a prótese,
e que essa prótese ela vai ter uma aderência ao gradeado costal e a gente tem uma atrofia da musculatura intercostal. Às vezes, com a prótese, ela herniando para o espaço intercostal e quase junto com a pleura. Então, no nosso laudo, no laudo que a gente propõe, a gente tenta mostrar o quanto que ele está infiltrando o músculo peitoral, quanto que ele está invadindo a parede torácica e a distância que ele tem da pleura parietal. Porque a gente trabalha a expectativa da paciente se aquele médico vai conseguir fazer a capsulectomia em bloco ou não. Porque no final das contas, o que a gente vê, a melhora, existe silicone em volta, além da cápsula fibrosa, existe silicone nessas pacientes, quando a gente faz o anatopatológico. Mas é feita hoje uma propaganda muito grande que quem faz uma cirurgia e não tira em bloco é um péssimo cirurgião. Só que muitas vezes, você tirar em bloco todos os implantes, você vai expor a paciente a riscos, como um pneumotórax. Ou então uma mutilação maior do que uma mutilação que deveria ser feita, onde o principal objetivo nosso, né, nesses casos é a retirada do implante, que é o gatilho de ter o processo inflamatório da paciente. Excelente. É, e eu queria também, assim, como tem clínicos acompanhando a gente, só para ficar bem definido, né, com a definição do acompanhamento de uma paciente que fez e colocou um implante de silicone. Então, a gente está aqui falando do acompanhamento do implante, não da mama. Sim. A gente, o que é recomendado pelo FDA e o que eu acho mais adequado, a ressonância magnética, ultrassom, é um exame extremamente operador dependente, e eu, para fazer um estudo de ultrassom hoje, eu demoro pelo menos uns 15 minutos de cada mama. Então é um exame difícil, é um exame que custa muito tempo da gente. A ressonância já é um exame mais simples de ser feito, reprodutível, né? Então é um exame que é o melhor exame, é o recomendado pelo FDA. O FDA ele recomenda para que a gente faça 5 anos depois da colocação do implante, em pacientes assintomáticas. E que a gente faça o rastreio 2 anos depois da colocação dele. Então, a gente vai fazer o primeiro 5 anos e a cada 2 anos a gente vai fazer o exame complementar. Ele questiona o uso do contraste ou não. Eu acho que, especialmente no paciente sintomático, é importante o contraste. E a gente está perdendo uma janela de oportunidade de rastreamento, já que a gente está fazendo, às vezes, a ressonância, deixar de injetar o contraste, além de poder ver as complicações regionais, a gente pode perder essa janela de oportunidade de diagnosticar um câncer incidental nessas pacientes. Nas pacientes sintomáticas, o ultrassom ele pode ser o primeiro método para poder avaliar os implantes. E depois a ressonância confirmar aqueles achados ou avaliar de uma forma melhor. Eu tenho excelentes resultados com ultrassom, praticamente assim, os resultados são muito legais. Só que é um exame que é operador dependente, consome tempo, é um exame pouco reprodutível. Então, eu acho que de uma forma disseminada a utilização do ultrassom, eu tenho um pouco de questionamento. Perfeito. Então, do ponto de vista, vamos dizer, populacional, a ressonância magnética, primeiro aos 5 anos de base e a cada 2 anos. Se você Sim, tiver um ultrassonografista confiável, pode fazer isso com ultrassom e, havendo dúvida, vai para a ressonância, certo? certo. Mas não é viável o ultrassom em termos populacionais ou de saúde pública. Populacionais, perfeito. É um exame que demora 30 minutos para ser feito, né? Sim, com certeza. É, Fernanda, Márcia, Andréia, querem falar se uma aula foi incrível, incrível. Eu acho que mostrou o quanto que a gente tem que valorizar na paciente do implante, né? Os achados. E a gente tem por rotina também, Eduardo, fazer o uso do meio de contraste sempre, porque eu acho que é fundamental. E eu não sei assim a tua opinião, eu vi que você tem classificação da contratura capsular, né? E é interessante como, às vezes, a paciente tem muita contratura e o realce pode ou não estar associada, né? O realce está mais na fase de edema. Que você pode falar um pouco disso, por favor? Quando você tem a coleção intracapsular grande distendendo a cápsula, invariavelmente ela vai estar associada a edema. O, a,
quando a gente coloca o implante, então desde o primeiro momento que tem o vazamento de gel, essa cápsula ela fica doente. Então todas as bulas de todos os implantes falam que quando você vai trocar a prótese, você tem que fazer a capsulectomia em bloco. E nas bulas dos implantes fala que você vai optar por um local para colocar o novo implante que seja diferente do leito do primeiro implante. Então, ele fala para cauterizar, tirar em bloco, cauterizar toda a região, escolher um novo local. E essa é a recomendação da indústria do silicone. É, que eu acho que seria o mais adequado. Espera que eu me fugi um pouquinho da pergunta inicial, que era... Perdão, era a relação, né, da fase da Ah, sim, contratura desculpa. capsular com o Tá, contraste, o desculpa. realce frequência. O, Então, a gente classifica o implante na categoria 1, que seria só a cápsula fibrosa fina, sem nenhuma alteração. O 2 seria a cápsula um pouquinho espessada, com os black drop signals, que seria o começo dos granulomas. O 3 seria o granuloma por silicone, quando a gente começa a ver esses nódulos no interior. Essas três, elas são evolutivas, mas elas não são indicativas de cirurgia. Por exemplo, se a paciente tem um nódulo intracapsular, mas ela tem sintomas da doença do silicone, a gente tem que aventar que a causa desses sintomas possa ser o silicone, que ela tem um benefício da retirada dessa prótese. O 4 é quando a gente faz no MIP, e o MIP ele mostra as cápsulas se alçando. Então a gente mostra que a cápsula ela está doente, e que aquela cápsula doente ela precisa ser retirada. Então a gente usa especialmente para poder classificar como se fosse o nosso Baker 4, é a sequência MIP. E daí a gente fez um trabalho que eu não apresentei aqui, que a gente pegou 2 examinadores para usar essa classificação. Como o MIP é muito simples de ser visto, a concordância entre observadores foi extremamente alta. Então, é fácil da gente poder ver. E na sequência MIP você vê, acho que vocês devem estar habituados a ver o implante às vezes não tão, a prótese não tão com contratura, mas você vê o realce da cápsula fibrosa grande. Então ali mostra que aquela cápsula é doente e ela precisa ser retirada. Perfeito. Eu tinha uma pergunta a mais, a gente está quase chegando no tempo, mas eu queria te perguntar uma coisa. Quando você tem essa massa intracapsular, você consegue fazer, há sinais que te falam, exceto a clínica da paciente, que aquilo é uma doença do silicone e não um linfoma? Quando você fica mais seguro em relação, é um granuloma? Tá. Esse é um tema que é muito polêmico e a gente pode ficar, acho que umas 2 horas discutindo. O que acontece, o que eu mostro no meu trabalho, eu discuto isso no livro, que até 2016, 17, se pega até as sociedades americanas de cirurgia plástica, falava que o vazamento de gel doença de silicone era fake news. Então eles falavam isso aqui não existe, é uma doença que não existe. E eles trabalhavam até com um certo deboche da doença do silicone. Né? Então, do vazamento de gel, falavam que o silicone era inerte. Só que a gente começou a voltar muitas complicações que eram relatadas da época da moratória do implante em 95. E que era relatado com a doença do silicone, mostrando que existia a doença do silicone. Nessa hora vem o linfoma anaplásico de grandes células, mostrando que não, existe um câncer que é relacionado com os implantes de silicone, o que entra como se fosse uma cortina de fumaça, e que é um câncer que você trata com a retirada do implante, simplesmente com a retirada do implante. E daí você, ao invés de falar, não, o implante ele é totalmente inócuo, não, o implante não é inócuo, ele pode causar linfoma, mas ele é raro e a retirada do silicone vai fazer o tratamento sem precisar de nenhum tratamento adicional, na maior parte dos casos. Tem alguns casos que tem um componente extracapsular e linfonodo comprometido, que eles acabam fazendo a quimioterapia. Os nossos casos, eu já te falei, tem uma remissão espontânea do linfoma anaplásico, eu acho que vem tudo dentro do guarda-chuva da doença do silicone. Quando a gente tem essa fagocitose frustrada do silicone, a gente vai ter um down regulation dos linfócitos T, a gente tem um consumo exacerbado de linfócito T. E daí você começa a pegar os linfócitos em linhagens cada vez mais imaturas.
Então, eu tenho um caso que a gente fez na punção, a gente pegou os linfócitos muito imaturos. Daí a gente fez uma nova punção antes da cirurgia, tinha os linfócitos mais maduros. E na cirurgia não tinha o linfoma anaplásico. E a imagem era totalmente diferente. O paciente não fez tratamento nenhum. Então, eu não tiro a importância da gravidade do linfoma, mas eu acredito que ela é uma doença que ela se trata com a retirada, um câncer que se trata com a retirada da prótese. Eu vejo muito a natureza inflamatória como sendo uma principal causa do que uma neoplasia efetivamente. E o CD30 positivo, ele é um replicador de membrana, ele não é um indicador de câncer. Então, ele mostra que aquela célula tem uma proliferação. Agora, se é consumo ou não, a gente não consegue falar. Mas é conveniente para a indústria falar que existe o linfoma. Porque ele sai. Você vê que a indústria não fala da doença do silicone e do vazamento do silicone, mas fala do linfoma, que é uma doença rara e que acomete poucas pessoas. É verdade. Mas se a gente pegar, se vocês tiverem curiosidade e pesquisarem o linfoma anaplásico de grandes células e ver as imagens de ressonância, vocês vão ver os mesmos achados que a gente mostrou aqui no granuloma. São exatamente os mesmos achados. São as mesmas células, que é macrófago, linfócito e o silicone que vai estar presente. Então, a gente está falando de os mesmos agentes, com a mesma causa, mas com doenças distintas. Ao invés de a gente pensar que podem ser doenças, a mesma doença, mas uma exacerbada para um lado mais positivo, e por conta desse CD30 positivo, que justifica isso, e o outro mostrando que tem uma evolução mais indolente. Muito interessante a sua colocação. Eu vou na última pergunta e aí eu abro para o restante da nossa equipe da Mama para eles fazerem um fechamento. É, você colocou que você está evitando fazer a punção para esse diagnóstico, porque viu que podia haver uma extensão, né, do processo fora da cápsula fibrosa. E eu queria que você falasse só um pouco mais sobre isso. Tá. Se você for ver historicamente linfoma anaplásico de grandes células, os lugares que tem mais linfoma anaplásico de grandes células são os lugares que eles fizeram uma força-tarefa para o diagnóstico. Então, era paciente que chegava com a mama inflamada e o médico fazia a punção nesse primeiro momento. Isso foi o protocolo adotado na Austrália, em primeiro lugar, e depois nos Estados Unidos. E aumentou muito o número do diagnóstico do linfoma anaplásico nessas pacientes. E no Brasil, a gente não tem esse diagnóstico do linfoma anaplásico tão grande, a não ser por um trabalho excelente que fizeram em Curitiba. Eles começaram a fazer o mesmo protocolo da Austrália e dos Estados Unidos. O que aconteceu? Aumentou o diagnóstico do linfoma anaplásico de células. A gente pega na nossa rotina as pacientes com seroma tardio, elas chegam no nosso serviço depois que ela passou por 3 ciclos de antibiótico, refratário ao tratamento, já tomou 50 anti-inflamatórios, e ela chega para poder fazer a cirurgia quando o processo inflamatório ele já está mais baixo. E daí a gente tem menos diagnóstico do linfoma. E a gente mostra, a literatura mostra que quando você faz uma força-tarefa para diagnosticar essa coleção intracapsular de uma forma precoce, você tem mais chances de descobrir o linfoma. Enquanto que países de terceiro mundo, como o nosso, tem uma incidência do linfoma menor. Então, e mostrando essa correlação do tempo do diagnóstico. E quando você tem o diagnóstico do linfoma anaplásico, é catastrófico, porque assim, a paciente fica muito assustada. Geralmente, o médico assistente ele tem uma dificuldade no manejo dessa paciente. Então, é um diagnóstico que ele acaba mais atrapalhando do que ajudando, porque o tratamento vai ser retirado da prótese de qualquer forma. Só que você gerar esse diagnóstico antes da cirurgia, ele não vai mudar a conduta que você vai fazer, porque o estadiamento já está feito da ressonância mostrando que ele está intracapsular, mas você vai gerar um problema muito grande para o paciente. E, geralmente, o que a gente recomenda é que
se tem todos esse nódulo intracapsular, se tem o seroma e que está em vigência de processo inflamatório, é reduzir o processo inflamatório e levar essa paciente, dar um segundo tempo para a cirurgia da capsulectomia em bloco. Teoricamente, se vier o linfoma anaplásico na cirurgia, ela está tratada. Só que evitou de ter toda essa complicação no meio do caminho, que não ia mudar a conduta. A gente não vai fazer uma neoadjuvância, ou não vai fazer nenhum tratamento diferente do que a capsulectomia em bloco, especialmente mostrando na ressonância que não tem alteração. Só fazer um comentário que eu acho que é pertinente, que a gente tem as pacientes com prótese, a gente tem uma incidência maior de câncer na nossa casuística do que os pacientes sem prótese. É pequena a diferença, dá 1, 2%. Quando a gente tem a cápsula fibrosa inflamada, com contratura, e a gente vê um realce não nodular ou nódulo pericapsular no tecido glandular, e esse tecido glandular ele tem um realce diferente, aí eu dou BIRATS 4. Porque daí a gente tem chance de ter um câncer associado, a gente não sabe se está relacionado à prótese ou não, mas existe uma alteração epitelial da mama, e daí sim a gente entra com BIRATS 4, mesmo com os achados da prótese. Se o tecido glandular ele está livre, a gente vai manter a conduta de dar o BIRATS 2 e mandar e recomendar a retirada do implante. Perfeito. Andréia, você quer fazer o fechamento para a gente? Essa discussão e aula maravilhosa. Tá fechado o seu áudio. Eu não estou te ouvindo. Mariana, Agora sim. pronto, Andréia. É. Não, eu queria agradecer a excelente aula, a oportunidade de aprendizado. Foi sensacional. Muito obrigado. Foi excelente, Eduardo. Obrigada pelo seu tempo. Eu acho que é impressionante como você se dedicou a isso, e eu acho que a gente tem que dar muito mais detalhe na prótese. A gente dá na ressonância, mas eu acho que a gente tem que ir muito mais a fundo, né? Você vê que são achados muito discretos, né? Então, isso é super importante. A importância de ter um médico dedicado para isso. Acho que o serviço realmente tem que ter especialista para não deixar passar coisas pequenas, né? E, e como você disse, esse rastreio é importante também de ficar bem definido isso para os médicos que acompanham essa paciente. E eu achei muito interessante a forma como você está colocando o BIRADS. Acho que isso vale a pena a gente ter uma discussão maior na frente. Entendo a posição do Colégio Americano de Radiologia, seria uma mudança completa, né, de pensamento, mas talvez fosse facilitar até o radiologista, né, que está fazendo o laudo, né? Por enquanto a gente ainda fica um pouco duvidoso por conta desse posicionamento do Colégio Americano de Radiologia, que serve como base aí para toda a nossa prática clínica, né? E eu vejo assim, um conselho para todos é tentar conversar com o seu médico assistente, né? Para quem está recebendo esse laudo, saber realmente como conduzir. Muitíssimo obrigado, foi excelente. Realmente trouxe muita informação, viu? Parabéns pelo seu trabalho. Não, obrigado pela oportunidade. Eu acho que o principal da gente nas pesquisas é que elas sejam difundidas e que a gente discuta, né? Que a cada discussão que a gente faz, a gente aprende cada vez um pouco a mais. Eu acho que a integração com os outros serviços é muito importante. Eu fico muito feliz de poder estar com vocês aqui essa noite. Agradeço demais o convite. E se vocês tiverem qualquer dúvida relacionada ao que a gente falou aqui na aula, me coloco à disposição. Então, meu tempo é um pouquinho difícil, mas eu tenho o maior prazer de poder conversar com vocês e de poder
e de poder falar um pouquinho dos nossos achados. Todos esses, eu tenho uns 30 artigos publicados sobre prótese, e todos eles estão disponíveis tudo que eu falo está disponível em artigo. Muito falando do linfoma anaplásico. Só em relação ao BIHAD, só para finalizar, hoje eu tenho uma interpretação de que o BIHADS ele não deve entrar para classificar os implantes. Eu acho que ele tem que ficar. A gente está com rastreamento em voga. Então, o rastreamento do câncer de mama hoje, a gente está mais perto de perder o rastreamento, que para mim, é o método mais importante de diagnóstico de doenças e de prevenção que a gente tem no país. A gente está com chances de perder o rastreamento por falta de dinheiro e por mau uso, às vezes, do BIHADS. Incorporando os achados do implante no BIHADS, a gente pode contribuir para que o rastreamento seja impactado. Então, uma forma de preservar o rastreamento é a gente ter um léxico diferente do BIHADS para rastreamento de câncer de mama e um para avaliar as próteses. E daí a gente acaba não contaminando e não mudando a finalidade de cada um dos métodos. Perfeito. Olha, inúmeros comentários, aula maravilhosa, discussão excelente. Aconselho a todos a ler os artigos do Dr. Eduardo Fleury e também relembrar que ele tem esse site siliconlexon.com e pode ajudar muito na prática clínica. Bom, um beijo a todos, boa noite, muito obrigada, hein, por os nossos alunos aqui. Tchauzinho. Muito obrigado.